Assim como qualquer ativo no mercado financeiro, a previdência complementar também tem algumas taxas, custos nas operações e nós vamos conhecer tudo nessa aula, inclusive algumas características gerais sobre a previdência complementar. O primeiro ponto é nós falarmos sobre as taxas na previdência, onde a primeira taxa é a de carregamento. Taxa de carregamento, ela vai incidir sobre todos os aportes e ela é muito utilizada. O que acontece é a diferenciação de previdência para previdência. Algumas vão cobrar na entrada, outras vão cobrar somente na saída e outras vão cobrar em ambos, na entrada e na saída. Então você acabou de contratar uma previdência complementar, certo? Você vai fazer um aporte inicial de R$ 100.000. Beleza. Esse seu aporte de R$ 100.000 pode sofrer a taxa de carregamento caso essa previdência tenha carregamento na entrada. Então, já na entrada, abate do valor que você está aplicando. Depois vai seguir com a captação dos juros. Se for na saída, então você vai colocar os R$ 100.000 na previdência, não vai descontar nada, vai valorizar no decorrer do tempo, certo? Então, esses R$ 100.000 virou 150 mil, certo? Beleza. E aí, quando você for resgatar o capital, aí sim você paga a carretagem de saída, o carregamento de saída. Só que somente sobre os R$ 100.000. Sempre e somente sobre o principal e não sobre os juros, tá bom? E pode também ter a situação onde você é cobrado de carregamento na entrada e também na saída. Não pode exceder 10%. Essa é a regra para a taxa de carregamento. Outra taxa que nós temos, mas essa você já conhece de outras aplicações, é a taxa de administração. Assim como em outras, ela é expressa ao ano, então você vai ver um percentual ao ano, mas ela é deduzida diariamente e é fixa, certo? E ela não incide sobre a previdência complementar. Até porque o dinheiro não está na previdência, né? A previdência ela tem o capital, ela passa para um fundo de investimento específico, FII, que vai ter o patrimônio líquido, e ele sim vai no mercado financeiro. Então, a incidência da taxa de administração é sobre o FII. Portabilidade, transferência e resgate são coisas importantíssimas também com relação à previdência complementar. O investidor pode solicitar a portabilidade do recurso para outra instituição. Então, olha só, eu tenho uma previdência complementar no Banco A. E esse Banco A, ele me cobra 10% de carregamento na entrada e ele me cobra 2% de taxa de administração ao ano. Certo? E aí eu fui dar uma conferida lá no Banco B, troquei uma ideia com o gerente, ele falou, caramba, você está pagando muito caro nessa previdência. Faz o seguinte, traz o seu recurso para cá, que aí você vai pagar 5% de carregamento na entrada e a nossa taxa de administração é 0,5%. Olha só a diferença de taxa cobrada na previdência da instituição B, do Banco B. Eu preciso resgatar o meu capital da previdência, então eu vou pagar imposto de renda, vou pagar novas taxas para pegar o dinheiro e levar para a previdência do Banco B? Não preciso. Eu posso fazer a portabilidade de recursos de banco para banco, de instituição para instituição. E aí nós temos algumas regras. A primeira instituição, no caso, nesse exemplo, o Banco A, não pode negar. Não pode chegar para ele o e-mail formalizado, ó, o cliente solicitou a portabilidade do recurso para a previdência do Banco B. Não vai acontecer, está negado. Não, isso não acontece. Muitas vezes há uma contraproposta. Ó, vem aqui, cliente, eles te ofertaram isso no Banco B, eu consigo melhorar ainda mais para você. Então, abaixa a taxa de carregamento, abaixa a taxa de ATM, tem isso também, tá? Mas não pode ser negado caso o cliente não aceite, tá? Ele vai mandar a portabilidade para o novo banco, a nova instituição. Nessa portabilidade, não incide imposto de renda, porque você não está resgatando. Vai continuar na aplicação. A diferença é que vai sair de uma instituição e ir para outra. Então, não existe imposto de renda na portabilidade. Só pode ser feito entre o mesmo CPF. Então, eu tenho uma previdência complementar. Se eu quiser fazer a portabilidade, eu tenho que abrir conta nessa outra instituição com o meu mesmo CPF e fazer a portabilidade. Não dá para ser da seguinte maneira: eu tenho uma previdência com o meu CPF no banco A e aí no banco B tá bem legal lá, só que eu não tenho conta. Quem tem é minha esposa, quem tem é o meu filho, quem tem é o meu pai. Faz a portabilidade. Não tem como, é somente para o mesmo CPF, certo? Só pode ser feito portabilidade entre mesmos planos. Então, logo na aula a seguir, nós vamos ver sobre PGBL e VGBL, certo? Então, se eu tenho uma previdência geral de benefício livre, que é a PGBL, eu só posso fazer portabilidade para outra PGBL. E se eu tenho a vida geral de benefício livre, VGBL,
Então eu só posso fazer portabilidade para outra VGBL, sempre de mesmo plano. Pode incidir carregamento na saída, mas não na entrada, tá? Então, se a gente volta na parte da taxa de carregamento lá atrás, existem carregamento de entrada, saída ou ambos. Então, caso a previdência que você tem no banco A cobre carregamento de saída, você vai ser taxado. Só que aí seu recurso vai passar para a instituição B, que tem carregamento de entrada. Você não paga esse carregamento de entrada porque você já pagou na saída da instituição A, certo? Alteração de tributação, outra coisa que nós vamos ver na próxima aula, tá? Nós temos duas tabelas de tributação de imposto de renda na Previdência. A tabela progressiva e a tabela regressiva. E aí nós costumamos dizer o seguinte, se a gente escrever na ordem alfabética, P vem antes de R. Então, se eu contratei uma Previdência PGBL com tributação progressiva, certo? Eu quero fazer a portabilidade. Então, eu só posso mudar para uma outra instituição se for PGBL, manter o plano, e se for tributação progressiva, mas também se for tributação regressiva. Quando eu tenho tributação progressiva, eu posso descer, eu consigo trocar o plano, mas o contrário não é verdadeiro. Se eu tenho uma PGBL, que ela é tributação regressiva, eu não posso subir para a progressiva. Eu tenho que escolher uma outra PGBL também regressiva. O mesmo vale para a VGBL. Acabou faltando um L aqui, né? Mas tudo certo. O mesmo vale para a VGBL. Então vamos lá. Eu tenho uma VGBL, agora não vou esquecer o L. VGBL de tributação progressiva, certo? Quero fazer portabilidade. Eu tenho que encontrar uma outra VGBL, manter o plano, e aí eu posso escolher a tributação. Posso manter progressiva ou posso descer para a regressiva. E, novamente, se eu tenho uma VGBL que seja tributada via modelo regressivo, eu tenho que escolher necessariamente uma outra VGBL regressiva. Eu não consigo fazer essa subida, certo? Por fim, nós temos o prazo mínimo para novas portabilidades, transferências e resgates. Quando eu vou fazer algum resgate, tá, eu fui acumulando. Você sabe que na fase de acumulação é chamada a fase de diferimento, né? Então, beleza. Então, eu estou lá fazendo a fase de diferimento, acumulando, e olha só, estou precisando de um dinheiro. Eu posso resgatar, não preciso esperar transformar em renda daqui a 30 anos. Eu posso resgatar a qualquer momento ou de acordo com alguma carência da instituição. Beleza. A instituição tinha carência de 30 dias, passaram-se 60 dias, eu posso resgatar. E aí eu resgatei, só que eu não quero resgatar tudo, quero resgatar 50%. Eu escolho o meu resgate, tá? A partir do momento que eu fiz o resgate, eu tenho que esperar 60 dias no mínimo para fazer novos resgates. O mesmo vale para portabilidade e transferência de plano, certo? Se eu fiz uma portabilidade ou uma transferência de tributação de plano, não tem como eu fazer uma nova portabilidade, uma nova transferência e nem um novo resgate antes de 60 dias, tá? Aqui são todas as regras de taxa, custos e características da Previdência. Eu aguardo você na próxima aula.